104,9. Boa tarde, Diego. É sempre um prazer falar com vocês da 104 FM. É sempre um prazer poder falar com os ouvintes, né, da 104 FM e levar para a população as informações aí do nosso Poder Legislativo. Estou à disposição aí para os esclarecimentos que forem necessários. Doutor, primeiro, essa denúncia ela foi analisada no âmbito do Ministério Público e também houve uma denúncia apresentada à Comissão de Ética da Câmara. No Ministério Público houve o arquivamento. Na Câmara, um relatório pedindo uma punição ao vereador. Queria que o senhor explicasse para os leigos como é que funciona em cada instituição, em cada seara e por que o entendimento de um pode ser diferente de outro. Então vamos lá. No Brasil nós temos no campo jurídico nós temos a justiça criminal, nós temos a justiça civil, né? E depois nós temos a área administrativa. Então um ato ele pode ser considerado um ilícito civil e não penal, ele pode ser considerado um ilícito penal e não civil, e ao mesmo tempo ele pode ser considerado um ilícito de natureza administrativa, né? Sim. Então, todo ato ele pode ser responsabilizado nessas três esferas de atuação, tá? Nesse caso específico que você mencionou da Santa Casa, realmente houve uma denúncia por parte da Santa Casa junto a... Na verdade, eu acho que não foi junto ao Ministério Público, se eu não me engano, foi feito um boletim de ocorrência, Isso, né? perfeito, E aí perfeito. esse boletim de ocorrência deu origem, se eu não me engano, ao inquérito que acabou sendo arquivado, né? E na promoção de arquivamento, o Ministério Público, o promotor, ele menciona justamente isso. Embora, neste caso, ele não tenha vislumbrado uma prática criminosa do ponto de vista penal, nada impediria que houvesse uma outra apuração, por exemplo, em outro campo de atuação, como, por exemplo, na esfera administrativa, né, que é o caso da atuação da Comissão de Ética. Tá? Perfeito. Independentemente das duas áreas, aquele que se sentir prejudicado, ele pode também buscar uma indenização na esfera civil, por exemplo, né? Sim. Então são várias áreas de atuação aí em que uma pessoa pode ser penalizada. Tá? Doutor, quando essa denúncia chegou à Câmara, à Comissão de Ética, e como é que é feito o trabalho de uma Comissão de Ética de Câmara? Hoje é bem didática a nossa entrevista para explicar realmente como é que funciona um procedimento como esse na Câmara. Quem compõe a comissão, de que forma isso é analisado, quais os prazos e vamos por aí. Certo, correto. Toda representação ela chega na Câmara Municipal protocolada na nossa secretaria, né? E esse caso específico da Santa Casa, para você ter uma ideia, para a população ter uma ideia, a representação foi protocolada no dia 13 de julho de 2021, tá? O processo ético disciplinar foi instaurado no dia 12 de agosto de 2021, então desde o mês de julho a comissão já está trabalhando nesse processo e é um trabalho bastante meticuloso, não só nesse caso, mas em todos os casos que chega para a comissão, tá? Então vamos lá. Uma vez protocolada a representação na secretaria, essa representação ela vem para o presidente da Câmara, tá? O presidente da Câmara recebe a representação e determina que seja oficiado ao vereador representado para que ele, no prazo de 15 dias, apresente a sua resposta preliminar, a sua defesa preliminar. Sim. Com a defesa preliminar em mãos, juntamente com a representação, é encaminhado tudo para o procurador jurídico, que ele vai analisar ali se estão preenchidos os requisitos mínimos para que isso seja encaminhado para a comissão de ética, né? Então ele vai ver se a pessoa que fez a representação ela está legitimada para isso. Ele vai verificar se a denúncia não foi uma denúncia vazia, sem qualquer tipo de fundamento, e por aí vai, tá? Uma vez preenchidos esses requisitos, ele dá o parecer para que seja encaminhado, então, para a Comissão de Ética, e o presidente da Câmara encaminha para o presidente da Comissão de Ética, tá? A Comissão de Ética é formada por 3 vereadores, nesse caso especificamente em relação ao caso da Santa Casa, envolvendo o vereador Juninho, né? Compõe a comissão o presidente, Marco Valantieri, o vice-presidente Cristiano Tavares e o terceiro membro da comissão, o Lorival Heitor. Era a Mariana Fernandes, foi feita uma arguição de suspeição por ela pelo fato do Juninho ter feito uma denúncia contra ela em relação a cargo público lá no Ministério Público. Sim. A comissão acatou esse pedido de suspeição e substituiu a vereadora Mariana pelo vereador Lorival, tá? Sim. Então vamos lá. A
comissão, recebendo a representação, junto com a defesa preliminar do vereador e mais o parecer jurídico da Procuradoria, instaura o procedimento ético disciplinar e novamente notifica o vereador para que ele apresente a sua defesa, e a sua defesa propriamente dita. No caso do Juninho, houve a apresentação da defesa preliminar e da defesa propriamente dita? Ele utilizou, né, desse direito constitucional, aliás, da defesa? Sim, ele utilizou, na realidade, a segunda defesa, aí ele pediu para que fosse feita, ele apresentou a mesma defesa, idêntica à defesa preliminar, o mesmo conteúdo, tá? Não teve qualquer alteração. Ele pediu para repetir a defesa, reiterar todos os termos daquela defesa preliminar que ele havia apresentado. E aí, então, por despacho do presidente da comissão, instaura o procedimento, determina que seja intimado o vereador para apresentar a sua defesa propriamente dita, é nomeado o relator, nesse caso foi nomeado como relator o vereador Cristiano Tavares, tá? Uma vez ele apresentando a defesa, depois é ouvido testemunhas, né? Teve 5 testemunhas ouvidas indicadas pela Santa Casa, não houve nenhuma testemunha indicada pelo vereador. Sim. E depois disso é ouvido o próprio vereador. Na ocasião em que ele foi ouvido, ele compareceu inclusive acompanhado de advogado. Importante que se diga que desde a defesa preliminar lá atrás é possível já o vereador constituir um advogado para acompanhar. Isso não foi feito, ele apareceu com o advogado já na fase em que ele foi ouvido, né? Sim. Tá? Depois de ouvidas as testemunhas, ouvido o vereador representado, eventualmente tem a coleta aí de uma ou outra prova, documentação, matérias jornalísticas para ajudar como instrumento de prova, né? E depois o presidente da comissão ele pode estender por diligências, ou seja, determinar que outras oitivas sejam realizadas, que outras testemunhas sejam ouvidas, ou ele pode concluir dando por encerrada essa fase de produção de provas, tá? Sim. E aí determinar que o relator, num prazo de 15 dias, apresente o parecer final, e é isso que foi feito. O relator Cristiano Tavares apresentou o parecer final. O parecer final ele pode ser pelo arquivamento, por entender que não cabe ali qualquer tipo de aplicação de penalidade, ele pode ser pela advertência do vereador, ele pode ser pela suspensão temporária do exercício do mandato, no prazo de até, no máximo, 30 dias, tá? E ele pode ser pela cassação, né? Eu queria frisar nesse ponto rapidamente, doutor, quais são as possíveis punições. Elas são taxativas, elas estão determinadas de maneira expressa em regimento interno, ou a comissão tem ali uma autonomia para deliberar sobre uma dosimetria? Não, ele merece 1 mês, merece 2, ou existem penas específicas que constam já no regimento? Foi bom você tocar nesse assunto. Isso não está no regimento, está na resolução número 12 de 2014, que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, tá? É uma resolução, é um instrumento à parte do regimento interno. É sabido aqui, o regimento interno ele está sendo discutido, já temos até um anteprojeto de um novo regimento, né? Sim. Talvez agora no mês de fevereiro a gente volte a debater a questão desse regimento, e o novo regimento, uma vez aprovado num futuro aí, ele já vai incorporar a questão da ética e decoro parlamentar. Hoje, atualmente, o que está em vigência é essa resolução 12/2014, que ela está à parte do regimento interno. E sim, ela é taxativa do ponto de vista das punições previstas. É a advertência ou suspensão de até 30 dias, pode ser de 5, 10, 15, 20 até 30. dias, até 30, sim, ou a cassação, tá? Perfeito. E a aplicação dessa penalidade, ela não necessariamente ela segue uma ordem. Primeiro advertência, para depois, num caso de reincidência, suspensão e assim por diante. Vai de acordo com aquilo que a comissão analisar sobre a gravidade do fato ou não. Uma curiosidade, nessa discussão do novo regimento, do novo Código de Ética, enfim, pelo que eu entendi, isso consta hoje no Código de Ética e nessa reformulação vai constar também no regimento, é isso? Vai passar a fazer parte do regimento, não Perfeito. vai mais ter essa resolução, esse código à parte. Mas o código vai estar dentro do regimento, digamos assim. E quanto às possíveis punições, deve mudar alguma coisa? Provavelmente elas vão permanecer as mesmas, advertência, suspensão e cassação. No entanto, a suspensão provavelmente vai ser previsto prazos maiores. Entendi. Porque há uma discrepância muito grande, né? Dependendo de um caso, por exemplo, pode ser considerado muito grave,
Não a ponto de ser somente caçado. 30 dias, mas não também a ponto de ser cassado, né? Entendi. Então, não temos esse meio termo hoje aí, ou é a suspensão de até 30 dias, ou já é a cassação. Perfeito. Né? Voltando para a denúncia, né? Então tivemos aí o relator, né? No desfecho dos seus trabalhos, ele opinou pela punição de 1 mês de suspensão, é isso? Isso, nesse caso envolvendo o vereador Juninho e a Santa Casa, o parecer do relator foi por aplicação de uma pena de suspensão de 30 dias, então durante esses 30 dias ele fica impedido de exercer o mandato, né? Sem receber subsídio. Sem receber o subsídio. Sim. Esse parecer final, ele seguiu para uma reunião da comissão. A comissão precisa deliberar, aprovar ou não esse relatório, né? Não necessariamente todos os membros da comissão podem concordar com esse relatório, eles podem entender que não é o caso de uma pena tão alta ou não é o caso de uma pena tão baixa, digamos assim. Sim. Né? Nesse caso específico, a reunião, a votação foi unânime, todos aprovaram o relatório por uma aplicação de pena de suspensão temporária do mandato de 30 dias, tá? A partir dessa decisão da reunião da comissão de ética, foi lavrada uma ata e o vereador foi notificado dessa ata e teve a oportunidade aí de apresentar um recurso, tá? Uma outra questão importante, antes de ser dado o parecer, foi concedido ao vereador a possibilidade de apresentar as alegações finais, que é uma defesa final no procedimento de ética, que embora não esteja previsto no Código de Ética, nessa resolução, a comissão entendeu por bem conferir a ele a oportunidade de se manifestar por uma última vez no procedimento, em homenagem aí ao que a gente tem na Constituição, que é o princípio da ampla defesa, né? Então foram dadas todas as chances, não a ele, mas a qualquer vereador que venha a ser representado na comissão, a oportunidade de apresentar uma defesa preliminar, depois a defesa propriamente dita, e antes do relatório final apresentar essas alegações finais. Elas foram apresentadas, bom que se diga, mas mais uma vez ele pediu para repetir os mesmos argumentos das outras defesas apresentadas anteriormente. Tá? E aí, voltando lá à questão da reunião da Comissão de Ética, onde foi aprovado o parecer final, por meio de uma ata, o vereador foi notificado dessa decisão final, foi intimado dessa decisão final e teria o prazo de 10 dias para apresentar um recurso. Esse recurso decorreu o prazo sem que o recurso tenha sido apresentado, tá? Sim. Se houvesse o recurso, esse recurso seria analisado pela Comissão de Justiça e Redação, né? E não pela própria Comissão de Ética, por uma questão até de justiça, né? Teria uma opinião não envolvida em tudo aquilo que foi apurado, né? Uma opinião isenta. Como não houve esse recurso, a decisão da Comissão de Ética se tornou definitiva, né? E a partir daí, de acordo com o que determina o Código de Ética e Decoro Parlamentar, feito um projeto de resolução por meio do qual é aplicada a pena de suspensão, tá? Aí chegamos... Esse projeto... Pode continuar, não? Eu ia falar, aí a gente chega a data de hoje, né? Que esse projeto está na pauta da primeira sessão. Isso, de acordo com o Código de Ética, esse projeto de resolução, ele dá entrada numa sessão ordinária e é deliberado sobre ele na segunda sessão ordinária seguinte. Então, na data de hoje, 7 de fevereiro, vai ser lido o parecer final da Comissão de Ética, vai ser lida a ata da reunião onde foi votado esse parecer, foi aprovado por unanimidade, e vai ser lido o projeto de resolução por meio do qual se aplica a pena de suspensão. Isso é discutido ou é só lido? Só lido na fase... A sessão tem duas fases, né? Sim. Tem a fase de expediente, onde é lido todos os expedientes da Câmara, aquilo que é recebido de terceiros, que é recebido do Executivo. Nessa mesma fase é que vai ser lido vai ser lida toda essa documentação. Então não é discutido, o projeto é discutido sim na segunda sessão ordinária, quando ele é levado à votação, à decisão do plenário, aí sim ele é discutido. Que nesse caso envolvendo o Juninho Souza, vai ser no dia 21, se não me engano, né? Vai ser no dia 21. Vai ser no dia 21. Doutor Fabrício, um processo como esse, ele é jurídico, político ou uma mescla de ambas as coisas? Olha, eu acredito que seja uma mescla de ambas as coisas, né? A gente está dentro de uma instituição política na sua essência, né? Então, não há como a gente dizer que não existe questões políticas envolvidas.
Obviamente que tudo é analisado, a questão jurídica também é analisada, né? De suma importância você ter um embasamento jurídico, né? A gente tem aí na história da nossa república, podemos assim dizer, julgamentos exclusivamente políticos, onde aquilo que é jurídico foi simplesmente abandonado, né? Sem entrar mais no mérito da questão. Mas assim, então é óbvio que a questão política ela tem o seu peso, ela tem a sua participação nas decisões do Poder Legislativo, é evidente, né? Mas há que se dizer também que nos casos em que a gente tem aqui na Câmara, temos alguns processos na Comissão de Ética em andamento, a preocupação é muito grande com a questão jurídica também. Tem que haver um embasamento jurídico, né? A denúncia ela não pode ser vazia do ponto de vista de ser só julgada de forma política, só analisada e julgada de forma política, né? Tem que ter um embasamento jurídico. Depois de hoje, da leitura de hoje, o procedimento ele se torna público, vai ser possível até a imprensa e a população analisar tudo aquilo que foi apurado, tudo aquilo que foi feito, e vai poder ser visualizado isso de forma bastante clara, que o cuidado com as questões jurídicas, elas foram, assim, 100%, digamos assim. Né? Certo. No próximo dia 21, há 2 desfechos possíveis para o relatório e para o próprio projeto de resolução aí. Ele ser rejeitado pela maioria ou aprovado. Em rejeitado, o que acontece? E se for aprovada a punição que a Comissão de Ética, através do seu relator, se manifestou, ela é executada de maneira imediata? O vereador pode recorrer à justiça comum? Como é que funciona, doutor? Exatamente. Uma vez sendo rejeitada, para ser aprovado o projeto de resolução, tem que ser aprovado por maioria absoluta, são 7 votos na Câmara, que contém hoje 13 membros, né? Precisa de 7 votos para aprovação. Uma vez rejeitado, o procedimento todo é arquivado, tá? Uma vez aprovado, o projeto de resolução, a partir do momento da sua publicação no Diário Oficial, passa a ter valor e aí a suspensão passa a vigorar, tá? Do ponto de vista administrativo, não cabe mais recurso. O recurso caberia antes da votação, antes de ir a plenário, antes da elaboração. Caberia o recurso à Comissão de Justiça e Redação, como eu havia dito. Agora não cabe mais recurso do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do Poder Legislativo. Obviamente que o vereador, se não se contentar com aquilo que for decidido, ele pode procurar as vias judiciais, a justiça comum aí, e de repente impetrar um mandato de segurança ou alguma outra ação que entender cabível. Isso é possível, sim. Há outras denúncias relacionadas ao vereador Juninho Souza hoje na Comissão de Ética? Em tramitação tem uma denúncia de um funcionário da Ártico, de um caso que envolveu, de um gerente da Ártico, de um caso que envolveu um funcionário, que inclusive deu entrevista na rádio e tudo mais. Tem uma do presidente Miranda contra o vereador Juninho também, em relação àquele caso da publicação no Facebook, envolvendo a questão das mortes e o rodeio que haveria na cidade e tudo mais. Por enquanto são esses, né? Muitas pessoas se utilizam da justiça brasileira, um denuncismo à justiça, para tentar coibir as pessoas, os seus desafetos. A Câmara... Uma forma de coagir, né? Uma forma de amedrontar, né? Digamos assim. Exatamente. A Câmara, ela também pode ser utilizada para esse fim de alguma forma? É o lawfare, né? Em inglês chama-se lawfare. Exato. Bem lembrado. Pode, sem dúvida nenhuma que pode. Sinceramente, eu não acredito que seja esse o caso que ocorra aqui, tá? Realmente as denúncias que chegam, elas têm sido embasadas, ela tem a sua fundamentação jurídica e, mais uma vez, obviamente que qualquer decisão, ela tem sim o peso político, além da questão jurídica, mas para que se inicie a tramitação, é preciso de um mínimo de embasamento jurídico, tá? Então, assim, é óbvio que pode ser utilizado, assim como o Ministério Público muitas vezes é utilizado politicamente, a Justiça é utilizada politicamente, isso infelizmente ocorre. E é óbvio que dentro de uma casa de lei, dentro de uma casa política, obviamente que esse tipo de instrumento pode ser usado politicamente, a gente sabe que isso acontece, né? Nesses casos que a gente tem por aqui, seja envolvendo o vereador Juninho ou não, ou outros vereadores, enfim, a gente toma esse cuidado para que haja um embasamento jurídico, para que se dê continuidade, para que se dê tramitação e se evite esse tipo de coisa, né? Esse tipo de
de utilização de toda uma máquina para fins políticos, né? Então, esse cuidado tem sido tomado. Perfeito. Doutor Fabrício, esclarecedora a sua entrevista, a gente pôde entender um pouco mais como é que funciona, né, a Câmara de Santa Cruz, em especial num procedimento como esse. O senhor tem mais alguma explicação que ache pertinente? Fique à vontade. De momento, acho que as dúvidas que poderiam ter, né, a população realmente não tem obrigação de saber de como funciona, então a gente está aqui à disposição para explicar e para deixar claro para a população de como funciona um procedimento ético-disciplinar. Eu acho que aquilo que precisava ser dito foi dito, e de qualquer forma, Diego, se eventualmente surgir alguma outra dúvida, a gente está à disposição aí para novos esclarecimentos sempre que for necessário, tá? Bate-papo muito esclarecedor com o advogado Dr. Fabrício Dias de Oliveira, ele que é o assessor jurídico parlamentar da Câmara de Santa Cruz. Obrigado pela entrevista, sucesso, bom trabalho aí, doutor. Eu que agradeço, Diego, uma boa tarde a todos aí, boa tarde aos ouvintes, sucesso e uma ótima semana a todos.